O melhor investimento do Vasco da Gama. Sim, torcedor vascaíno, os números comprovam que o Vasco acertou nessa janela de transferências. E é claro, a gente vai explicar isso a vocês, pois se Pablo Verratti vem sendo um grande destaque no Gigante da Colina nesse segundo semestre de 2023, Pedro Raul vem sendo uma grande decepção para o Toluca do México. Se a gente colocar na mesa os valores, olha, torcedor vascaíno, chega a ser algo inacreditável. Além disso, falaremos também sobre outro investimento do Vasco da Gama, Bruno Praxedes, o volante que pertence ao Red Bull Bragantino e tem um empréstimo com o Vasco até o final da temporada. Pode ser a primeira grande contratação do Gigante da Colina para 2024. Porém, fica-se a dúvida, vale a pena? Será que Praxedes é um nome que corresponde, a um investimento maior do que de 20 milhões de reais, como está na cláusula contratual? Ficam-se as dúvidas. Além dessas, muitas outras informações, vamos falar sobre a reformulação para o ano que vem, saída de Abel Braga, que a cada dia que passa se torna cada vez mais real. Falar também sobre a partida contra o Cruzeiro nessa próxima quarta-feira. Hoje, sexta-feira, o Vasco retornou ao CT Moacir Barbosa para mais um dia de preparação para este grande jogo e muitas outras informações. É um Fala Gigante bastante movimentado, bastante agitado, que, é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, às 7 horas da manhã, com o Acorda Vascão, o nosso vídeo que sempre sai neste horário todos os dias. 7 horas da manhã você vai vir ao canal, o Acorda Vascão estará aqui em estreia. Além disso, temos também o Fala Gigante na parte da tarde, por volta de 2, 3, às vezes 4 horas, como vai sair nesta sexta-feira, e o Boa Noite Gigante, por volta de 8, 9 horas da noite. Então, todos os dias, 3 vezes ao dia, você vai vir aqui ao canal e vai ficar muito bem informado sobre Vasco da Gama. Então, olha só, se você quer um canal que fale de Vasco de uma maneira séria, profissional, com muito trabalho, se inscreva aqui no canal do Gigante Vasco. Compartilhe também o nosso canal para os seus amigos. Além disso, não esqueça de sair desse vídeo, agora de verdade mesmo, sem deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Então deixa aí embaixo o seu like e, é claro, também compartilhe aí esse nosso conteúdo para que cada vez mais torcedores cruzmaltinos possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E vamos começar falando sobre uma informação que começou há alguns dias atrás, vem se intensificando e tivemos mais novidade nesta tarde de hoje. Se trata do Abel Braga, o atual coordenador técnico do Vasco da Gama. Nesse momento tem possibilidades reais de sair do Gigante da Colina. O Abel Braga foi um nome que veio no início deste ano de 2023, um nome que veio nesse projeto de reformulação da SAF Cruz Maltina. Veio ele junto com Paulo Brax e junto com Maurício Barbieri. Os três integravam o departamento de futebol do clube. O Paulo Brax, no seu cargo máximo de diretor executivo. Além deles, é claro, tinha o Luiz Melo no cargo acima de CEO da SAF. Abaixo do Paulo Brax vinha o Abel Braga como coordenador e abaixo do Abel o Maurício Barbieri. A informação que temos é que, de fato, com o Luiz Melo não tinha-se um bom contato. A troca não era boa entre Paulo Brax, Abel Braga, Maurício Barbieri e Luiz Melo. Mas a troca entre esses três era muito boa. A troca entre Abel, Maurício Barbieri e Paulo Brax era uma troca pouco vista assim nesse futebol brasileiro. Até porque o Maurício Barbieri hoje é um técnico ainda inexperiente. Maurício Barbieri há pouco tempo atrás estava estreando no profissional com a equipe do Flamengo. Fez um bom trabalho de fato pelo Red Bull Bragantino durante boas temporadas. Teve uma pequena passagem pelo Goiás e vestiu a camisa de técnico do Vasco neste ano. Maurício Barbieri, se eu não me engano, salvo engano, tem apenas 4 trabalhos profissionais em clubes. É pouco. É claro, um técnico ainda amadurecendo. Um técnico que precisa de experiência e maturidade. E essa inexperiência de Maurício Barbieri, muitas das vezes, era ajudada, era composta pelo Abel Braga. Tinha o Abel Braga como essa figura experiente que ajudava o Maurício Barbieri em diversas situações.
a troca entre Maurício Barbieri e Abel Braga era uma troca muito boa. Os dois tinham um relacionamento muito bom fora de campo e tudo isso ajudava para que, é claro, Abel Braga continuasse trabalhando no dia a dia do CT Moacir Barbosa. O projeto do Vasco era a longo prazo. O Vasco montou essa estrutura de departamento de futebol com Paulo Brax, Abel Braga e Maurício Barbieri, pensando em anos tendo esses três compondo o departamento de futebol. Mas não aconteceu. Maurício Barbieri no meio do ano saiu e a ideia de se ter Abel Braga nesse cargo de coordenador técnico não se viu mais sendo muito útil. Até porque hoje temos um técnico, um treinador que puxa para ele toda a responsabilidade. O Abel Braga ajudava o Maurício Barbieri, por exemplo, a escolher os jogadores que iriam para campo como titulares. Ajudava o Maurício Barbieri no dia a dia para definir os melhores atletas. Você acha, sinceramente, que o espaço que Maurício Barbieri dava a Abel Braga, Ramon Dias dará? É claro que não. Você acha que o Ramon Dias vai parar o seu dia para conversar com Abel Braga sobre quem será ou não o melhor atleta para ser o titular desse elenco? Não, até porque essa conversa é feita diretamente com seu filho, que é o auxiliar dele, Emiliano Dias. Então, hoje, o papel de Abel Braga dentro do CT Moacir Barbosa não faz mais muito sentido. Exatamente por isso, o Abel Braga nem sequer hoje, nesse momento, está indo até o CT no dia a dia. O Abel Braga teve que passar, de fato, por uma cirurgia no meio do ano, e ele utilizou essa cirurgia como um pretexto para não ir mais ao Gigante da Colina. Não sei se ele utilizou, mas acredito eu que foi um consenso entre Vasco, o profissional, de entender e compreender que com Ramon Dias a vida útil do Abel Braga dentro do Gigante da Colina já não fazia mais muito sentido. Ele tem contrato com o Vasco da Gama até o final desse ano e a expectativa, sim, muito real inclusive, principalmente com a permanência de Ramon Dias, é que Abel Braga não permaneça em 2024. E diante disso, em contramão, o Internacional nesse momento passa por um processo eleitoral. O Internacional, no dia 9 de novembro, terá a eleição e definirá quem será o seu novo presidente pelo próximo triênio. Informação que tivemos nesta tarde de hoje é que caso o candidato Roberto Melo venha se tornar o presidente do Internacional pelos anos de 2024, 25 e 26, sim, o Internacional poderá ter de volta a figura de Abel Braga. A expectativa é que o Abel, que hoje é o coordenador técnico do Vasco da Gama, assume essa função de coordenador técnico no Internacional. Essas são as informações que temos. Inclusive, ao ser perguntado sobre isso, o Melo até tirou um pouquinho, né? O Melo, que é esse candidato à presidência do Internacional, tentou fugir um pouquinho da resposta, mas a expectativa é exatamente essa. Até porque, muito provavelmente, o Abel Braga se encontrará livre no mercado a partir do ano de 2024. Você concorda com isso, torcedor? Você acha que o Abel Braga, dentro do Vasco, foi um personagem importante ou um personagem não muito utilizado? Deixa a sua opinião nos comentários, né? Ele que ficou marcado com as frases lá no ano de 2019, quando ainda vestia a camisa do Flamengo, do "foi lindo". Não, aliás, o "foi lindo" foi do Abel Braga no Flamengo ou no Vasco, não lembro. Mas essa frase "foi lindo", se eu não me engano, no empate ou numa derrota do Vasco da Gama, ele vestia a camisa do Vasco para o Flamengo, onde ele após a entrevista diz que foi lindo. Lindo desempenho do Vasco em prol de uma derrota. E também ficou marcado, né, nesse ano com a frase de que o torcedor vascaíno não iria sofrer mais. Passamos o primeiro semestre todo sofrendo. Então, o Abel Braga com certeza é hoje um nome que não traz boas lembranças para o torcedor. O Vasco precisa se reformular. O Vasco precisa de novos nomes. E o Abel, na minha opinião, não cabe mais nisso. E pensando, né, em Vasco da Gama e Cruzeiro, informação rápida aqui que temos a trazer a vocês é sobre Gabriel Dias. Importante lembrar que Paulo Henrique, o lateral direito titular nesses últimos jogos, que vem se destacando muito vestindo a camisa do Cruz Maltino, infelizmente levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do América Mineiro e é desfalque confirmado para a partida da próxima terça. E Ramon terá que definir quem será o substituto do lateral direito titular. Nesse momento, correm por fora 3 nomes. Puma Rodrigues, que seria automaticamente o nome que viria a entrar, até porque se a gente pegar o recorte dos últimos jogos do Vasco, o Ramon Dias costuma colocar o Puma nos finais dos jogos para dar essa intensidade maior na lateral direita. Então automaticamente vem na cabeça do torcedor que o substituto de Paulo Henrique será Puma Rodrigues, mas outros 2 nomes além do Puma correm também por fora. O nome de Gabriel Dias e o nome de Robson Bambu, que foi até improvisado na lateral direita novamente naquela partida contra o Goiás no estádio da Serrinha, onde o Ramon começou um jogo com 3-4-3 ou 3-5-2, numa espécie de uma formação muito diferente, inclusive, né? Com Medel, Léo e Maicon na zaga, Piton na esquerda como se fosse um ala e o Robson na direita.
É um nome que também é forte nos bastidores de São Januário, Robson iniciar como titular. Mas o nome hoje preferido do torcedor é, de fato, Gabriel Dias. Gabriel Dias contra o Cruzeiro é o nome que o torcedor prefere. Das informações que tivemos nestas últimas horas, é claro, fazemos questão de trazer a vocês, é que o jogador tem sido muito elogiado nas atividades no dia a dia do CT Moacir Barbosa. Ele que se lesionou naquela partida contra o Atlético Mineiro, mas já está completamente curado, recuperado de sua lesão e 100% à disposição da comissão técnica de Ramon Dias. Então não se surpreendam se nessa partida da próxima quarta-feira, contra a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão, a gente ver Gabriel Dias atuando como titular do sistema defensivo Cruz Maltino. Porém, dentre os nomes, qual você gostaria de ver no lugar do Paulo Henrique? Gabriel Dias, Robson Bambu ou Puma Rodrigues? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E falando inclusive em escolhas, uma escolha que Ramon Dias terá que fazer não para o jogo contra o Cruzeiro, mas para a temporada de 2024 é sobre um nome em si. Porque olha, torcedor vascaíno, se Ramon Dias ficar no Vasco, ele com toda certeza participará de uma forma intensa no processo de contratações do Gigante da Colina. Ramon Dias, com o seu dedo, com a sua mão forte e pesada que tem dentro do departamento de futebol do Vasco, escolherá quem virá, quem não virá, quem renovará, quem não renovará, as contratações, dará o aval, vai buscar no mercado. Ramon Dias vai participar com toda certeza desse processo. E já participou, inclusive. No meio do ano, Ramon Dias trouxe muitos atletas. Nomes como o Verratti, teve total influência de Ramon Dias ao ligar para o Verratti lá na Argentina, quando ele era ainda destaque do Belgrano, para trazê-lo ao Rio de Janeiro. Sebastião Ferreira, um atacante que hoje de fato não é muito utilizado, mas é um nome que encorpa o atual elenco e ajuda na melhora técnica desse grupo no dia a dia do CT Moacir Barbosa, melhora na competitividade do CT nos treinos que acontecem diariamente. Foi um nome que veio por parte de Ramon. Ele vestia a camisa do Houston Dynamo lá do futebol norte-americano e já havia jogado com o Ramon no Libertad do Paraguai. O Ramon pegou o telefone, ligou para o Sebastião. Sebastião, quero você no Vasco. O Sebastião veio sem pestanejar. Outro nome que veio através de Ramon foi também Bruno Prachetti. Uma partida contra o Botafogo no Newton Santos, entre Red Bull Bragantino e Botafogo. O Ramon Dias se encontrou com o Prachetti logo após a partida, apresentou o projeto Vasco, demonstrou um grande desejo de contar com o futebol do Prachetti e logo após essa conversa as coisas avançaram. Então Ramon já participou desse processo de contratações do Vasco no meio do ano e vai participar novamente agora neste final de temporada. E inclusive vai participar exatamente desse processo envolvendo Bruno Prachetti. Porque o Prachetti, torcedor vascaíno, esse atleta ainda muito jovem, de 22 anos de idade, é um jogador que tem contrato com o Vasco apenas até o final do ano. O Prachetti é um atleta que veio emprestado, com uma grande expectativa, teve um bom início, né, quando vestiu a camisa do Cruz Maltino. Eu lembro até hoje de uma partida contra o Fluminense, onde ele inclusive marcou o gol, onde ele foi muito bem. O Prachetti naquela goleada contra a equipe do Coritiba jogou muita bola, era um atleta que parecia ser um nome muito lúcido nesse meio campo do Vasco, logo após a remontada que Ramon Dias construiu, um meio campo completamente perdido que se viu, né, tendo uma estrutura com Gabriel Dias, com Zé Gabriel, com Prachetti lúcido demais, com Paulinho Paula. Então o torcedor vascaíno viu-se uma expectativa do tipo, caramba, hoje o Vasco tem uma trinca de meio campo muito boa. E o Prachetti estava nesses nomes de destaque no sistema de meio campo Cruz Maltino. Mas nesse momento, o Prachetti vive um momento de baixa. Prachetti na partida do último domingo contra o América Mineiro, meus amigos, que loucura foi. Jogou muito mal e automaticamente ficou nítido que quando ele errou a primeira bola, a segunda ele também errou, a terceira ele errou e não acertou mais no jogo. Um problema nitidamente que é, emocional, de cabeça, de confiança. E exatamente durante essa data FIFA, com toda certeza, Ramon Dias utilizará o período de treinos que tem para recuperar a confiança do jogador e fazer com que, é claro, Bruno Prachetti recupere o seu bom futebol, que já foi visto pelo torcedor vascaíno nessa temporada. E aí fica-se o questionamento exatamente por isso, porque Prachetti foi um nome que mostrou um bom futebol no início. Hoje, oscila, não vive um bom momento. Mas o Vasco precisa definir a vida de Bruno Prachetti até o final desta temporada. O atleta que tem 17 jogos com a camisa do Cruz Maltino, tem 1 gol, 2 assistências, finalizou 17 vezes, acertou 7 dribles, tem 489 passes certos, apenas 98 errados. Para um volante, 28 desarmes, 18 faltas cometidas, precisa definir-se vai permanecer no Vasco ou não
na próxima temporada. O Vasco, ao assinar o contrato de empréstimo com o Red Bull Bragantino por Praxedes, colocou uma cláusula contratual que, caso queira comprar o jogador, terá que pagar 5 milhões de euros pela sua contratação, algo em torno de 26 milhões de reais, por apenas 70% dos direitos econômicos de Bruno Praxedes. A contagem é regressiva. Bruno Praxedes, a partir de agora, tem apenas 5 jogos para mostrar um bom futebol e demonstrar ao Vasco se terá ou não condições de ser comprado por 26 milhões de reais. Eu, Lucas, acho o valor muito alto. Eu acho que por 26 milhões de reais, o Vasco consegue achar no mercado um volante melhor que o Bruno Praxedes. O Vasco pagou 20 milhões no Orejano. E agora nada. Será que vale a pena pagar 26 milhões para o Praxedes? Será que o Vasco não consegue achar um volante livre no mercado e possa pagar a ele, quem sabe, até mesmo 1 milhão de reais salariais por 2 anos? Porque é esse o valor, mais ou menos. O Vasco pode pegar um atleta livre no mercado, com bastante destaque, e ao invés de pagar um valor de compra, pagar um valor salarial. Ao invés de fazer um investimento de 26 milhões de reais comprando os direitos econômicos, pode pagar um salário de 1 milhão de reais mensais para um atleta de alto nível e não ter a necessidade, principalmente se estiver livre no mercado, de pagar esse valor de compra. Mas enfim, Praxedes tem esses próximos 5 jogos e fica a dúvida: vale a pena o investimento em Bruno Praxedes ou não vale a pena o investimento no Praxedes? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Ramon Dias será uma peça importante nesse projeto de compra ou não do meio-campo cruzmaltino. E falando em um projeto de compra ou não, torcedor, se tem investimento que foi bom para o Vasco da Gama, foi a saída de Pedro Raul, a venda de Pedro Raul e a chegada de Paulo Verratti. Por que, torcedor? O atacante Paulo Verratti, que hoje é entre todos os atletas do Vasco da Gama desde a sua estreia, é o primeiro em gols, com 9. O primeiro em participação em gols, com 10, já que tem uma assistência. O primeiro em chances claras convertidas, com 7. O primeiro em chutes certos, com 24. O primeiro em chutes realizados, com 51. O primeiro em duelos aéreos ganhos, com 84. E o primeiro em duelos ganhos, com 127. É de fato o grande destaque do Gigante da Colina. Para vocês terem noção, Pablo Verratti, que marcou o seu 9º gol na partida do último domingo contra a equipe do América Mineiro, é o vice-artilheiro do Vasco da Gama na temporada. O Verratti, chegou ao Vasco no meio do ano e já é o vice-artilheiro do Gigante da Colina. O Verratti hoje só fica atrás na artilharia para Gabriel Peck. E hoje, Verratti, com o seu 9º gol marcado, tem exatamente o mesmo número de gols de Pedro Raul. Sim, torcedor. O Verratti tem 9 gols. Em pouco tempo de casa, né? Enquanto Pedro Raul, que passou mais de 6 meses no Gigante da Colina, tem apenas os 9 gols marcados. Mas aí a gente tem que usar de comparação. O Verratti faz gol contra Botafogo, o Verratti faz gol contra Red Bull Bragantino, Grêmio e várias outras equipes fortes, enquanto Pedro Raul marcou os mesmos números de gols de Paulo Verratti atuando num campeonato carioca contra, com todo respeito, Bangu, Volta Redonda, onde perdeu um pênalti, inclusive em Cariacica, abrindo aspas, o Pedro Raul, Audax e outros clubes mais fracos. Assim, um nível de competitividade com o Gigante da Colina. Então olha a loucura, olha a diferença. Verratti hoje tem exatamente o mesmo número de gols que Pedro Raul com o Gigante da Colina em pouco mais de 2 meses de casa, de Cruz-Maltino. Mas essa distância não se faz apenas com relação ao desempenho. O Verratti foi um atleta que custou aos cofres do Vasco da Gama apenas 5 milhões e 200 mil reais. Olha o investimento de baixo custo que o Vasco fez pelo atacante argentino. Enquanto no meio do ano, o Toluca do México pagou 27 milhões de reais por Pedro Raul. O Vasco vendeu Pedro Raul por 27 milhões e contratou Verratti por 5. Essa troca entre Vasco da Gama, melhor dizendo, Pedro Raul indo para o Toluca e Verratti chegando ao Vasco, além de, tecnicamente, dentro de campo, ter uma efetividade muito grande, pois hoje o Verratti rende muito mais do que Pedro Raul rendia, foi uma troca que rendeu aos cofres do Vasco da Gama 22 milhões de reais. O Vasco lucrou ao trocar 2 jogadores. O Vasco lucrou ao entregar Pedro Raul e trazer Verratti. O Vasco lucrou ao ter uma melhora técnica dentro do seu clube, dentro do seu elenco. O Vasco lucrou 22 milhões de reais. E para surpresa de muitos, ou melhor, para a convicção de que Pedro Raul, de fato,
não é esse jogador todo como se era imaginado no início do ano, ou quiçá vive apenas um mau momento, ele nesse momento, no Toluca, soma apenas 2 gols em 14 jogos. Pedro Raul, torcedor vascaíno, a nível de comparação, só para vocês entenderem a situação, tem menos gols do que o Thiago Volpe. Lembra do Thiago Volpe, goleiro que passou pelo São Paulo aqui no futebol brasileiro? Hoje o Thiago Volpe é goleiro do Toluca e companheiro de equipe de Pedro Raul. O Thiago Volpe é o grande cobrador de faltas, de bolas paradas do Toluca. O Thiago Volpe tem 4 gols com a camisa do Toluca na temporada, no Campeonato Mexicano. Pedro Raul tem 2. Ou seja, o Thiago Volpe, que é o goleiro da equipe, tem mais gols do que o centroavante. Essa é a diferença. Então, torcedor vascaíno, se falamos aqui com vocês e a luz apagou, mas já está no final do vídeo, então não tem problema, vou ligar só novamente aqui. Em nível de comparação, falando em bom investimento, sem dúvida nenhuma, essa troca, essa venda de Pedro Raul e compra de Paulo Verratti foi uma das melhores trocas feitas pelo Vasco da Gama desses últimos anos. Obrigado, Toluca! Obrigado, Belgrano! E a gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira, e voltaremos na parte da noite com Boa Noite Gigante, e é claro, contamos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.